Podcast Ponto de Fuga. Epistemias do Saber apresenta um diálogo conceitual entre o pensamento de três grandes autores, Paulo Freire, Rubem Alves e Edgar Morin, sobre uma educação de mentes e almas para um futuro emancipador. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que é quase um sonho para quem se interessa por educação. A nossa fonte é um diálogo imaginário, uma espécie de mesa redonda, assim, atemporal, que reúne três dos maiores pensadores do século XX sobre o tema: o brasileiro Paulo Freire, o também brasileiro Rubem Alves e o francês Edgar Morin. Imagina a cena, os três sentados num círculo, sabe, conversando sobre os impasses da educação hoje. A nossa análise aqui é tentar entender o que esses gigantes diriam sobre a escola dos nossos dias. Qual seria a visão deles para uma educação que realmente liberte as pessoas, que conecte os saberes e nos prepare para esse mundo complexo em que a gente vive? Vamos abrir essa conversa? E é uma conversa de uma urgência, assim, impressionante. Numa época em que a gente é bombardeado por informação a cada segundo, mas parece que a gente entende cada vez menos o mundo, né? A sabedoria desses três pensadores funciona quase como um mapa. Eles nos forçam a parar e perguntar: afinal, para que serve aprender? Qual é o propósito de tudo isso? Exato. E o ponto de partida do diálogo já é uma provocação direta do Rubem Alves. Ele diz que o grande problema da educação não está nos métodos pedagógicos ou nas teorias. Para ele, a questão fundamental é outra: como reacender a chama interior que existe em cada estudante. É uma colocação poética, mas com um diagnóstico muito preciso. Ele está dizendo que a escola muitas vezes faz o exato oposto. Ela apaga essa chama, essa curiosidade natural. E isso se conecta diretamente com a análise do Edgar Morin sobre o que ele chama de fragmentação do conhecimento. Essa ideia de reacender a chama é linda, mas parece um pouco abstrata. Como essa chama se apaga na prática? O que o sistema faz de errado que causa isso? É aí que o Morin entra com o bisturi. Ele diz que a escola comete um erro, assim, fundamental. Ela pega o conhecimento, que na vida real é todo interligado, e corta em pedacinhos isolados. A gente estuda biologia numa aula, história na outra, matemática na seguinte, e nunca ninguém nos ajuda a conectar os pontos, sabe? A gente não entende como a geografia de um lugar influencia sua história ou como a matemática explica padrões na biologia. Essa separação, para Morin, gera uma crise de sentido, porque o mundo não vem em caixinhas. A vida é complexa e a escola nos ensina a pensar de forma simplificada e dividida. Nossa, e para ilustrar isso, o Rubem Alves usa uma analogia que me pegou de verdade. Ele diz que a escola nos força a plantar abóboras, ou seja, um tipo de conhecimento que cresce rápido, dá um resultado visível. Imediato. Isso, imediato. Serve para algo urgente, como passar numa prova, mas, segundo ele, a verdadeira vocação do educador seria plantar carvalhos ou jiquitibás. Árvores que demoram décadas para crescer, que exigem paciência, profundidade, raízes fortes. É a cultura do resultado imediato destruindo o pensamento a longo prazo. Exatamente. E ele vai além. Ele diz que, para garantir que só as abóboras cresçam, o sistema educacional acaba funcionando como um herbicida. Uma palavra fortíssima. Um herbicida? É, um veneno que mata qualquer outra semente que ouse brotar, que elimina a diversidade de talentos, de curiosidades, para criar uma monocultura de alunos que pensam igual. A imagem do herbicida é pesada. É como se a escola, na tentativa de padronizar, acabasse matando o que cada um tem de mais único. Perfeito. E essa herbicida tem um nome técnico no pensamento de Paulo Freire: a educação bancária. Freire usa essa metáfora para descrever um sistema onde o professor é o dono do saber e a cabeça do aluno é um cofrinho vazio. Um cofrinho. Isso. A função do professor é depositar moedas de conhecimento nesse cofrinho e a do aluno é simplesmente armazenar. Não há troca, não há diálogo, não há criação. O aluno é um objeto passivo. É a ideia de encher a cabeça de conteúdo. Isso. E o Freire vira essa ideia de ponta cabeça. Para ele, a educação tem que ser o contrário disso, tem que ser uma
prática da liberdade, um espaço onde o aluno não é um repositório, mas um sujeito ativo, que dialoga, que questiona, que constrói o conhecimento junto com o professor. E é só nesse ambiente de liberdade e curiosidade, diria o Freire, que aquela chama interior que o Rubem Alves tanto busca pode de fato sobreviver e florescer. Certo. Então o diagnóstico é claro. Uma educação fragmentada, apressada e que trata o aluno como um depósito. Se o sistema está todo quebrado, a pressão sobre o professor se torna imensa, não? Como uma pessoa só pode lutar contra esse herbicida todo? O que o Freire quer dizer quando afirma que o educador precisa ser um ativista crítico e um artista? Essa dupla função é o coração da proposta freiriana. Vamos por partes. Artista, porque o educador precisa da sensibilidade para criar pontes, para inventar formas de provocar o diálogo, de tornar o aprendizado algo belo, significativo. Não é só seguir um manual, sabe? É ter o tato para perceber a turma, para fazer a pergunta certa na hora certa. E a parte do ativista crítico? Isso soa como se o professor tivesse que fazer militância política em sala de aula. É uma preocupação válida, mas não é bem isso. Para Freire, ser um ativista crítico não é impor uma ideologia partidária. É, antes de tudo, ajudar o aluno a ler o mundo de forma crítica. É expor o que ele chama de ideologias dominantes. E por ideologia, nesse caso, a gente pode pensar naquelas ideias que a gente absorve sem perceber, que parecem verdades absolutas, né? Ah, entendi. Por exemplo, a ideia de que sucesso na vida é medido só pelo dinheiro, ou que certos grupos de pessoas são naturalmente melhores em certas coisas. O educador ativista ajuda o aluno a enxergar essas regras invisíveis do jogo social e a questioná-las. Entendi. É mais sobre ensinar a pescar do que dar o peixe ideológico. E o Rubem Alves parece trazer um lado mais afetivo para esse papel, né? Ele fala que o educador precisa dominar a arte, a técnica e, fundamentalmente, o amor. Mas o que significa amor nesse contexto? Não é uma palavra um pouco romântica demais para a dura realidade da sala de aula? É uma ótima pergunta, porque é fácil cair no sentimentalismo. Mas o amor em Rubem Alves é algo muito concreto. Não é um amor piegas. Em primeiro lugar, um amor profundo pelo conhecimento, uma paixão que contagia. E, em segundo lugar, é um respeito profundo pela autonomia e pela curiosidade do aluno. É uma atitude oposta ao do que ele chama de burocrata mental, aquele professor que só segue o script, que se sente o dono da verdade. E vê o aluno como um ignorante a ser corrigido. Exato. O amor para Alves é a generosidade de dizer: eu também não sei tudo, vamos descobrir juntos. É o que permite ao professor ensinar a coisa mais importante de todas, a gostar de aprender. Isso me lembra de um ponto crucial que o Freire também faz. Ele via o educador como um militante da transformação, sim, mas deixava muito claro que o professor não é a alavanca única dessa mudança. O papel dele não é ser um super-herói que vai salvar a sociedade sozinho e impor seu próprio sonho aos alunos. Exatamente. Freire insiste que o processo é com os estudantes, não para os estudantes. É uma parceria, uma construção conjunta. O educador dirige o processo, mas não é o dono dele. Então, juntando tudo isso, o ativismo crítico de Freire, a arte e o amor de Alves e a necessidade de religar saberes de Morin, a gente chega a uma imagem que o texto usa para sintetizar tudo, o jardineiro complexo. Mas o que isso significa na prática? O que diferencia esse jardineiro complexo de um professor tradicional? A diferença é total. O professor tradicional, o plantador de abóboras, ele chega com um pacote de sementes que ele mesmo escolheu, que o sistema mandou, e as planta em fileiras perfeitas no mesmo ritmo para todos. O jardineiro complexo faz o oposto. A primeira coisa que ele faz é olhar para o solo, ou seja, para o aluno. E ele se pergunta: que sementes já existem aqui? Que talentos, que curiosidades, que histórias já moram nesta pessoa? Ele parte do aluno? Isso. A tarefa dele não é plantar do zero. É despertar o que já é nativo, o que é único.
É nutrir essas sementes selvagens com diálogo, com crítica, com afeto, para que elas possam florescer na sua própria diversidade. Ele não quer uma monocultura, ele quer uma floresta. Ok, então o método é ser esse jardineiro. Mas para quê? A gente está cultivando essas sementes selvagens, essa floresta de indivíduos. Para chegar aonde? Qual é o objetivo final de uma educação assim? Essa é a pergunta de 1 milhão. E o Rubem Alves a responde trazendo uma outra pergunta de um poeta, T.S. Eliot. Onde está a sapiência, a wisdom, que perdemos no conhecimento? Essa frase é a chave. O objetivo final não é acumular informação, não é ter mais conhecimento. O objetivo é cultivar sabedoria. E qual a diferença? E como dizem, conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Sabedoria é não colocá-lo numa salada de frutas. Boa. Conhecimento é ter a informação. Sabedoria é saber o que fazer com ela, como aplicá-la para viver uma vida melhor, uma vida que tenha sentido. Para Alves, é a sabedoria que nos permite viver plenamente tanto a parte prosaica da vida, o dia a dia, as contas para pagar, quanto a parte poética, que é a capacidade de se encantar, de criar, de amar. Isso parece focado no desenvolvimento do indivíduo. Mas e o coletivo? É aqui que o Morin entra com aquela ideia grandiosa de era planetária, certo? Precisamente. Morin nos dá um choque de realidade. Ele diz: pessoal, acordem, nós vivemos na era planetária. Pela primeira vez na história, os problemas mais graves são globais e interligados. Uma crise financeira num país quebra o outro. A poluição gerada aqui causa o derretimento do gelo lá longe. Uma pandemia, bem, a gente viu o que acontece. Portanto, a educação não pode mais pensar só no indivíduo ou na nação. Ela precisa desenvolver a consciência da nossa terra-pátria. Terra-pátria. É a ideia de que somos todos cidadãos do mesmo planeta, antes de sermos brasileiros, franceses. Isso. E para isso, a educação precisa ensinar o que ele chama de a condição humana. Entender quem somos em toda a nossa complexidade, seres físicos, biológicos, sociais, culturais e históricos. O objetivo é promover uma ética da compreensão planetária, superar o que ele chama, de forma bem dura, de estado bárbaro da incompreensão mútua. Que, no fundo, é o que a gente vê todo dia na internet. Tribos digitais se odiando, incapazes de dialogar, cada um na sua bolha de certezas. Exatamente. A incompreensão é a barbárie do nosso tempo, e a educação seria o principal antídoto. E o Freire, como sempre, parece que aterrissa isso tudo na realidade concreta, não é? Ele sempre insiste que não adianta ter grandes ideias globais se a gente não as conecta com a vida real. A famosa união entre teoria e prática. É o toque final. Para Freire, é fundamental aprender a ler o mundo e ler a palavra ao mesmo tempo. As duas coisas não se separam. O exemplo que o texto traz é perfeito. Entender que comer também é uma questão de política. Uau! Isso é a síntese de tudo. Comer não é só um ato biológico de matar a fome. Envolve economia, quem produz, quem lucra, política, existem políticas públicas contra a fome, sociedade, porque uns têm tanto e outros tão pouco. Quando um aluno entende isso, ele conectou a teoria com a vida, ele leu o mundo. Ok. Praxis é uma daquelas palavras que soam complicadas. Como a gente pode entender isso de um jeito simples? Pense assim, é a diferença entre ler um manual de como andar de bicicleta e, de fato, subir na bicicleta e tentar pedalar. Você pode ler sobre equilíbrio o dia todo, isso é a reflexão, a teoria. Mas você só vai aprender de verdade quando tentar, cair e ajustar. Isso é a ação, a prática. Teoria e prática juntas. Para pensar no que aconteceu e depois age de novo, de forma mais consciente, mais inteligente. É aprender fazendo, mas fazendo com consciência. Para Freire, é na praxis que o aluno deixa de ser um mero espectador da vida. E se torna ator da história.
Exatamente. Entendi. Então, no final das contas, esse diálogo imaginário entre os três é um verdadeiro chamado à revolução na educação. A mensagem que fica é que precisamos de uma mudança total de paradigma. É sair de uma educação que serve apenas para transmitir conteúdo para uma que sirva para transformar as pessoas e a sociedade. Perfeito. A missão, como Morin resume de forma belíssima, é trabalhar para a humanização na humanização. É um processo em que nos tornamos mais humanos ao ajudar os outros a se tornarem mais humanos. A escola deveria ser um lugar onde se aprende estratégias para a vida, não apenas fatos para uma prova. E os três concordam que esse caminho, essa jornada, não é uma técnica fria. É um processo que exige arte, exige fé na capacidade humana e, como diria Rubem Alves, exige muito amor. Tire dessas ideias. O diálogo foca muito no papel do educador como esse jardineiro que desperta as sementes selvagens adormecidas nos alunos. Mas o que acontece quando o jardim inteiro, ou seja, o sistema educacional, com suas regras, seus vestibulares, suas avaliações padronizadas, é projetado para favorecer um único tipo de planta, a tal da abóbora? Como um jardineiro individual pode, na prática, nutrir um ecossistema diverso dentro de uma estrutura que exige e recompensa uma monocultura? Isso nos deixa com uma questão: onde a mudança mais impactante precisa acontecer? Na prática diária e heróica do educador individual ou no próprio solo sistêmico em que ele é forçado a plantar?